Vamos lá, pessoal. Vamos esperar então o pessoal começar a entrar aí na live. A gente já começa. Bom, vamos lá. Vamos começar essa live aqui. Bom, primeiramente, boa noite, né, pessoal? Falando um pouquinho sobre defesa pessoal. Deixa eu arrumar aqui o fone. Isso. Nós vamos falar hoje sobre defesa pessoal. Deixa eu arrumar aqui meu memento aqui. Tem que deixar pro lado de cá, senão eu me perco. Bom, vamos falar um pouquinho sobre defesa pessoal, sobre uso de bastões, né? Uso progressivo da força. Essa live vai ter duração de aproximadamente 50 minutos até 1 hora. Então, eu vou deixar ela gravada, tá? O pessoal que é da confraria de segurança, que é o que faz parte da nossa tropa, que tem treinamento com a gente constante, sempre acompanhar a evolução, né? Confraria. Mandando aqui o convite para eles. Bom, então vamos para cima. Pessoal, falando sobre a live hoje de defesa pessoal, o que é importante a gente entender? Vou pegar meu memento aqui, minha colinha, né? A primeira apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Por que eu posso falar sobre defesa pessoal? Então, acho que o mais importante é a gente entender quem que é esse cara que está falando sobre defesa pessoal que está aqui, para a gente poder falar sobre um pouco mais do assunto. Então, no ano de 2009, não, 2006, após terminar uma missão no Exército, nessa missão eu conheci judô, né? Uma academia de judô, e dentro lá da academia os oficiais treinavam judôs lá no Haiti, ao qual eu fiz parte da missão, e me apaixonei pela técnica e falei, cara, quero chegar no Brasil, quero treinar, vou procurar uma academia, né? Eu já morava aqui em Barra do Garça, então encontrei a Academia do Tião, isso nos anos de 2007, 2006 para 2007, né? Ali a gente já começou a entender um pouquinho sobre defesa pessoal, a gente viu a importância. No Exército nós tivemos um contato muito pouco, muito pequeno, tá? Sobre defesa pessoal, o qual eu fiquei um pouquinho chateado porque eu queria ter mais contatos com essa parte. Só colocar no Stories o link aqui para o pessoal estar entrando, tá? Quem for chegando, dá um hope aí no WhatsApp aí que a gente vai mandando mensagem, um abraço aí para quem está aí no grupo aí, beleza? Aqui, só criar aqui, Stories, criar.
Um minutinho que a gente já dá prosseguimento. Tá, já mandei. Então, em 2007, né, a gente tem esse contato com o jiu-jitsu em Barra do Garça, conheci o mestre Adilson, comecei então a treinar jiu-jitsu, faixa branca, cara, muito difícil, muito complicado treinar jiu-jitsu nesse período, porque esse período do jiu-jitsu ainda era aquele jiu-jitsu mais agressivo, então era o que hoje já está tendo uma transição, né, de jiu-jitsu, então era aquele jiu-jitsu mais agarrado ali, né, então eram treinos bem puxados, a gente lesionava muito, né, porque os treinos eram muito exigentes, tanto na parte física como na parte técnica. Então, o jiu-jitsu era bem puxado aí nesse período aí. E aí, depois sai da academia do Tião, vai para a academia da Aquafish, né? Continuei com o jiu-jitsu lá e permaneci na faixa branca ali por uns quase 5 anos, né? O qual em 2009, se eu não me engano, 2009, eu tenho contato com o Krav Maga, um curso que teve em Barra do Garça, onde trouxeram instrutores de Goiânia e tivemos um contato com o Krav Maga, então me apaixonei. E na época eu sei que eu falei com o Sensei Adilson, Sensei, acho que eu quero treinar Krav Maga, tal, o que tu acha? Ainda era algo muito embrionário, houve aquelas, né, zoação, ficar dando soquinho e tal, e aí eles meio que, né, não curtiram a ideia. Mas fomos lá e começamos a treinar. E acabei me apaixonando pelo Krav Maga, e acabei deixando o jiu-jitsu de lado. Então eu fiquei ali um período de fora. Nesse período, 2009, 10, 11, 12, 13 para 14, eu me dedico apenas ao Krav Maga. 2014 para 2015 eu volto para o jiu-jitsu, né? Continuo ainda na faixa branca. Após vários tempos, né, vários treinos, a gente começa a se preparar para o exame para azul. Então, consigo minha faixa azul, se não me engano, 2015, 2016, sou graduado a faixa azul, depois de muito tempo. E aí, continuo os meus treinamentos voltado no Krav, o jiu-jitsu está ali um pouco meio parado e eu vejo a necessidade de trabalhar essa parte de solo, que são os wrapping, né? E sempre quando tinha treinamento de Krav Maga, quando caía para o chão, eu me sobressaía um pouco mais dos meus colegas pelo fato de ter um jiu-jitsu mais afiado ali, né? A gente fala que é o jiu-jitsu old school, né? E com isso, a gente pega e volta para o jiu-jitsu e começa a dar o gás no jiu-jitsu ali, 2015 até 2018, 19, 20. Aí dou uma parada em 2020, procuro me graduar em outras artes marciais, volto em 2020 para 21, continuo, já tinha pegado a roxa, estava já beirando já quase 2 anos na roxa. Quando 2025 agora, sou graduado a faixa marrom de jiu-jitsu, né? Brasília em jiu-jitsu, que é a minha paixão, é o que eu amo, né? Eu amo rapping, eu amo chão, eu amo jiu-jitsu, é bem importante. 2012 eu tenho contato com o Goshinjutsu. O que é o Goshinjutsu? Foi minha primeira faixa preta. Então, Goshinjutsu, tá? O Goshin são técnicas de samurais de imobilização e condução, ao qual eu tenho contato com as ferramentas de bastão. Então, são os bastões tonfa, bastão retrátil, bastão Yawara, imobilização, condução, né? E me dedico um pouco mais no Goshin, porém, vou para as outras artes marciais. Então, concluo ali minha faixa azul no Krav Maga em 2016 para 17, se não me engano. O Goshin fica meio que na gaveta, né? E depois eu sei que lá para frente eu acabo fazendo outras graduações. Aí conheço um pouco mais do Muay Thai, um pouco mais do kickbox, me graduo no kickbox. Sou faixa marrom de kickbox. Sou graduado no Muay Thai, porém eu não falo, não uso graduação de Muay Thai, né? Fala, Fábio Souza. Tamo junto, irmão. Obrigado, cara. Coração. Servimos junto. Fábio Souza é um caveiro, irmão. O moleque é cabeceira.
mentalidade de operações aí fodida, cara foda. Protege a família, honra a família, como vários outros que eu conheço aí, né. E então começo a me especializar. Só que em 2009, quando eu estou fazendo o curso de vigilante para 2008, eu conheço essa ferramenta, né. Deixa eu tirar aqui o porta dela, que é o quê? Isso aqui é uma PR-24, vulgo tonfa, um cacetete, tonfa, né, como muitos falam. E a história da tonfa eu vou falar bem rapidinho, que eu tenho um cronograma aqui para seguir. Então, o que a gente sabe da tonfa? A tonfa é uma ferramenta em que ela é conhecida, ela é criada no Japão, tá? Como um cuteiro, que é utilizado para a parte de horta, parte de comida ali, para fazer aquela parte de agricultura ali em si. Tá? E aí um americano, tá? Que eu não me lembro o nome dele agora, de cabeça, mas ele cria o nome, né? Que vira PR-24. Então, por que PR-24? É um nome técnico, tá? Que ela está sendo utilizada até hoje para alguns instrutores que conhecem essa camarada aqui e dominam ela, né? Sabe que é uma ferramenta antiga, tá? Uma ferramenta antiga, mas de suma importância para o vigilante, o operador de segurança. Então, em 2009, eu conheço essa camarada lá em Goiânia. Foi quando eu conheci fazendo o curso com o instrutor Peixoto. Foi meu primeiro curso como paisano em si, né? Depois de dar baixa das Forças Armadas. E aí eu entro com o uso da ferramenta em si. Então, conheço a PR-24. E ali eu começo a estudar e começo a me dedicar como vigilante, profissionalmente dito. Em 2009 faço o meu curso, concluo o meu curso, faço o meu curso VIP e dou uma pausa ali com a parte das defesas pessoais, né? Porque começo a trabalhar como vigilante e o tempo era muito difícil da gente se dedicar, tá? Então, de vários cursos que a gente foi fazendo, eu vou deixar depois um carrossel lá no Instagram, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais da minha carreira marcial na parte de defesa pessoal, para a gente começar a entender quem que é o Yuri para poder falar sobre defesa pessoal. Então, em 2012, conquisto a minha primeira faixa preta, tá? Que é o Goshin Jutsu, ou Goshin Jujutsu, né? Que alguns falam. E começo a me especializar com o uso de bastão. Em 2012, eu conheço esse outro camarada aqui, ó, o Iawara. Não tem essa mãozinha aqui, que o meu outro Iawara eu não lembro da que eu deixei, tá? Mas em 2012 eu conheço essa ferramentinha aqui, que é o Iawara, tá? No curso de Goshinjutsu, quando eu me torno faixa preta, tá? Então, quando eu conheço o bastão Iawara, eu vejo o aperfeiçoamento para imobilização e condução de pessoas, de indivíduos, né? Dentro de um contexto de agressividade. Porém, a gente sabe que é importante estar atento ao uso de bastões, ao uso de ferramentas, para cuidar com que o camarada não cometa o excesso, tá? Deixa eu só responder aqui. Ok. E beleza. Então a gente se especializa nessa parte de bastão e depois eu conheço o bastão retrátil, tá? Que é uma baita de uma ferramenta também, tá? Então o uso do bastão retrátil não recomendado. Por que eu não recomendo o uso do bastão retrátil? Há uma necessidade de se especializar no uso do bastão retrátil, tendo em vista que é uma ferramenta muito perigosa pelo fato de ser de aço. Por quê? Você pode responder juridicamente. Então, a gente não recomenda o uso do bastão retrátil se você não tem o conhecimento técnico. Tá? Beleza? Então, vamos começar a falar agora um pouquinho mais. Por que a gente tem que falar sobre defesa pessoal? O aumento da violência. Só nessa semana nós tivemos 5 casos de agressão dentro de elevadores, tá? 2 casos de agressões dentro de uma escola, sendo que a última agora foi um caso de arma improvisada. Ela utiliza uma tesoura e quase coloca a menina a óbito. Não sei como é que está o estado de saúde dessa criança,
nessa adolescente, mas a gente vê a importância do conhecimento técnico numa situação de separar ali duas pessoas que estão brigando, tá? São ferramentas que vão auxiliar a gente legalmente dentro do nosso serviço ou dentro do nosso contexto do dia a dia. Tá? Então, os bastões são ferramentas de suma importância. Tá? Então, quando a gente começa a falar sobre defesa pessoal, a primeira coisa que eu tenho que entender: uso progressivo da força, uso gradativo da força, uso selecionado da força. Em 2009, eu conheço o uso legal da força. E o que é isso? Olha como é importante o operador de segurança, o vigilante, saber utilizar o uso proporcional, o uso legal, uso gradativo, uso selecionado. Olha como tem uma porrada de ferramenta aqui para a gente que é operador de segurança, para nós que somos professores de defesa pessoal, somos instrutores de defesa pessoal, saber utilizar essa ferramenta no dia a dia, tendo um cuidado nesse contexto. Tá? Então, quando a gente fala sobre o escalonamento da força, a presença do operador de segurança já é uma. O uso da verbalização já é outro. Né? Uma comunicação verbal. Quando a gente fala sobre controle físico, olha só, o policial que recebeu um disparo agora no pescoço, lá no estado de São Paulo, olha como ele não utilizou o uso progressivo, não utilizou o uso gradativo, uso selecionado da força. Né? O que a gente sempre fala, essa distância é muito importante. E eu comecei esses estudos no ano de 2018, quando eu viro instrutor, tá? Numa das maiores escolas de todo o Centro-Oeste, a TNT, um grande abraço lá ao William, que é o proprietário, onde eu tive um papel fundamental de formar os melhores agentes de segurança do estado de Goiás e do Mato Grosso. Boa parte dos meus colegas passaram por lá e tiveram a oportunidade de ter o treinamento com a gente, principalmente focado no uso progressivo da força. Tá? Ferramentas intermediárias. Yuri, mas quais ferramentas que eu posso utilizar? Todas elas. Não tem nada que proíba você, um cidadão de bem, que compre uma PR-24. Tá? Não tem nada que proíbe eu comprar uma TONF e colocar no porta-mala do meu carro. Só que para isso, você tem que ter treinamento. Para isso, você tem que ter curso. Em alguns países, ela é proibido, por exemplo, na França, você tem que ter uma carteirinha, tem que ter uma habilitação. Tá? Então é importante a gente começar a entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Infelizmente, os órgãos de segurança pública estão se desfazendo dela. Tá? Infelizmente. Você pode ver que você não encontra mais policiais no Brasil utilizando a PR-24. Por que isso? Há alguns contatos meus de cursos de formação de policiais, formações de agentes de segurança, fala que não acha interessante o uso de uma ferramenta e acham que é de uso obsoleto. Tá? Então é importante o uso dessa ferramenta e qualquer cidadão de bem pode comprar e utilizar ali no seu dia a dia como uso de ferramenta. Oi, Nilson, forte abraço, irmão. Tamo junto, cara. Mestre é o senhor, meu rei. Tá? Mestre Nilson aí, um dos melhores instrutores de tiros aqui do Mato Grosso. Tive a honra de conhecer. Faixa marrom de karatê também, acho que é quase preta ali. Então, um ser humano excepcional. Merece aí toda a honra e todo o respeito nosso, sempre. Tá? Então, uma ferramenta que eu posso comprar, posso utilizar ali no meu equipamento. Yuri, eu posso comprar um bastão retrátil? Pode. Posso comprar meu bastão retrátil, pode fazer o uso dele ali no meu equipamento, no meu dia a dia. Não tem nada que proíba. Agora, o que a gente fala, procure pessoas que vai te orientar como utilizar essa ferramenta. Não adianta eu pôr uma faixa preta na cintura. Oxe, você conhece o que de defesa pessoal? Qual que é o seu conhecimento? Quais são os cursos que você fez? Então, eu estudo defesa pessoal desde 2007, quando eu conheci o Sensei Adilson, que é o mestre Adilson. Lá foi o começo, ali foi a primeira martelada. Então, foi o preguinho que eu coloquei na madeira, tem ali minha régua. Tá? E ali eu conheço o jiu-jitsu, vejo que a alavanca, hoje que eu estou na faixa marrom,
Hoje eu sei o que é jiu-jitsu. Eu apanhei a vida toda sem saber nada. Hoje eu começo a entender, hoje eu estou namorando a minha faixa. Você começar a criar os seus golpes, começar a criar suas defesas, respeitar o oponente, sem a necessidade de ser, ah, eu quero ser melhor, vou mostrar que eu sou bom, eu sou faixa preta, aí eu imobilizo faixa marrom e o laranja e o roxo. Cara, não vai dar certo. Isso aí é algo que não rola, né? Então, fala, Sandrão, tamo junto, irmão. Então a gente começa a entender isso. Então isso que é legal. Depois você deixa para outra live. Então, quando a gente fala sobre bastões, é isso. Existe o Ioara também, né, que eu já mostrei para vocês, que eu posso comprar. Tá? Agora, uma pergunta que a galera sempre faz: Yuri, eu posso comprar um soco inglês? Não, não pode. Tá? O soco inglês é proibido. Tá bom? Uso legal da força, fundamentação dela, que é o que está aqui no meu material. Para mim poder utilizar um bastão para legítima defesa, esse indivíduo tem que estar me agredindo, sim. O STF entende que repelir uma injusta agressão com uso moderado, progressivo, gradativo da força. Tá? E aí, quando eu falo sobre uso moderado, você tem que ter um uso moderado, você tem que dominar. Mas as escolas de formação de vigilante passam o uso da PR-24 como se a gente não tem mais instrutor de PR-24. Aí sabe o que os instrutores fazem? Compram umas tonças, vai no YouTube, pega uns movimentos, vai lá e bota o aluno. Bingo. Passou. E aí tem um problema, porque agora tem um operador de segurança que não sabe utilizar uma ferramenta. Quando ele vai pegar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai o quê? Pau na cabeça. Eu tenho conhecidos meus, amigos meus, que estão respondendo por lesão corporal. Tá? Porque quebrou o braço do cliente no evento. Qual o problema? Beleza? Então aí a gente já começa a entender. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é importante a gente começar a entender sobre defesa pessoal. Eu começo com a leitura de ambiente, leitura do corpo desse indivíduo, o que ele tem, o que ele está usando, ele está com bolsa, não está com bolsa. Percebemos que, fala Gabrielzão, forte, tamo junto, irmão. Percebemos que quando você é agredido, você entra em desespero. Por que isso? Você não está preparado, né? É aquilo que eu falo, você pagar uma mensalidade de 150 no jiu-jitsu é caro, 150 no Muay Thai é caro. Mas você pagar o ingresso para um show que ocorreu aí mês retrasado aí, 150 é barato. Então tem que pôr na ponta da caneta, tá? Tanto cidadão de bem, você, cidadão de bem, paizanão, não tem curso de nada, não tem faixa de nada, nunca fez nada. Cara, é importante. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Beleza? Uso de bastões, né? São ferramentas intermediárias que a gente utiliza. Essa questão de posicionamento e empunhadura é um pouquinho mais para o pessoal da área de segurança, tá? Eu separei aqui um pouquinho da origem da PR-24, ela tem uma origem na ilha de Okinawa, tá? No Japão, beleza? Então, é uma ferramenta que eu tenho bastante domínio, gosto de utilizar, porque é um material fácil acesso, barato, você pode comprar, você pode utilizar, mas tem que ter um treinamento, tá? Aí a gente começa a entrar agora para um contexto, como que me ocorre uma agressão a uma mulher dentro de um elevador, e ela não sabe se defender. Aí eu vejo os especialistas de plantão comentando, né, fizeram vídeos sobre o que fazer numa situação dessa. Primeiro, não tem o que se fazer. A estrutura corporal do agressor é 4 vezes maior que da mulher. Então, é um covarde, agrediu, na minha opinião, feminicídio, tentativa de homicídio, sem sombra de dúvidas. Se aplicado mais de 60 socos, não tem ser humano, nem no UFC, cara. O cara aguentaria o que aquela mulher aguentou. Aí vem agora no DF mais um, né? Aí temos mais outro professor aí, não me lembro de que, também agrediu. Então nós tivemos 3 ou 4 agressões elevadores. A importância das mulheres treinar a defesa pessoal, tá?
aprender a se defender. Isso é uma necessidade muito importante para as mulheres. Nós, homens, que não somos da área da segurança ou que somos, saber treinar também as esposas, treinar os parentes, né, como são as pessoas que gostam, para uma importância. Então, a defesa pessoal começa com preparação, prevenção, antecipação e uso progressivo e gradativo. O indivíduo vem me agredir, ele está com a faca, eu tenho um bastão retrátil no meu bolso, eu saco o bastão, pum, dou um bloqueio na mão dele, ele cai a faca no chão. Após esse bloqueio, percebe-se que ele quebrou a mão. Acabou, meu irmão, legítima defesa. Ele veio para cima me agredir utilizando uma ferramenta, né, de uso proporcional muito maior que a minha, algo que eu não recomendo. Se for um agente de segurança, se eu estiver armado, né, o uso gradativo da força, utilizando arma letal, eu também vou utilizar arma letal. Né? Excesso. A partir do momento que eu neutralizo temporariamente esse agressor, eu posso utilizar um espargidor de pimenta, um espargidor de gengibre, que é de uso autorizado para pessoas que não são da área de segurança. Utilizei esse espargidor, neutralizei temporariamente, posso imobilizar e conduzir. Ponto. Yuri, o vigilante pode portar um espargidor de pimenta sem autorização, não sendo autorizado pela Polícia Federal nem pela empresa. O vigilante não pode utilizar espargidores de pimenta nem de gengibre sem autorização. Porra, peraí. Mas eu quero comprar um espargidor de gengibre para mim, sendo eu civil. Pode. Mulheres devem. Tá? Por que o de gengibre sim e o de pimenta não? O de pimenta é inflamável. Tá? O de gengibre, não. Aparelho de choque. Eu posso comprar aquele aparelhinho de choque do Paraguai? Pode. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Posso utilizar ele? Não. Se eu utilizar, uma vítima pode vir a óbito. Tá? Então, algumas marcas que eu recomendo, inclusive o Gabrielzão adquiriu todo o meu kit da Stun Tático, ficou só a nova PR-24, nem é PR-24 deles, o bastão deles, né? Que tá aqui. É um bastão tatical, esse aqui é o Stun Block, é um novo bastão. Infelizmente não vingou, tá? É um formato diferente, eles não conseguiram atingir ali um público em massa. Eles estavam acreditando que ia atingir, mas um valor muito caro. Tá? Um valor de um stun desse aqui está custando 150, 170 reais. Aí você pega uma PR-24, deixa eu pegar aqui a outra, uma PR-24, tá? Essa aqui é um padrão Cobra, da Maynards, que é a minha favorita, essa aqui é a minha xodó. Todos os cursos que eu ministro, já ministrei curso para o pessoal da Souza Lima, de Goiânia, tá? Que são os vigilantes que trabalham hoje nos eixos. Então, hoje eles trabalham com isso aqui. Fui lá, ministrei o treinamento, passamos, ensinamos a imobilizar, ensinamos a conduzir, tudo com legalidade, de acordo com o que a ONU autoriza, o que a ONU acha que é o correto, tá? Inclusive, eu, por ter sido um peacekeeper da ONU, eu uso o PET da ONU em alguns treinamentos, a gente é obrigado a explicar o que a ONU pede. Então, essa parte dos direitos humanos, o vigilante também tem que estudar. Nós, agentes de segurança, também. Tá? Nós, seres humanos, paisanos, também temos que estudar. Tá? Trabalhei no sistema penitenciário, então conheço sobre o uso da PR-24, da importância dessa ferramenta. E indico a todo cidadão de bem adquirir esse material como defesa. Tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Tá. O uso de algema. Então, agora nós temos um outro problema muito grave. Inclusive, eu esqueci de pegar a minha aqui, mas não tem problema. Eu pego a minha algema, coloco ela no meu kit e uso no meu posto de serviço. Você foi autorizado? A empresa autorizou? Se você utilizar uma algema sem autorização da Polícia Federal, você vai responder por diversos crimes. Tá? Então, tem vários crimes que eu vou poder responder ali.
Mas existe uma portaria da Polícia Federal, 18.045, se eu não me engano, onde autoriza o agente de segurança privada, quando em serviço, exceto em eventos sociais, que são o quê? Shows e eventos. Não é autorizado ao agente de segurança o uso de algema. O uso de algema é exclusivamente para os agentes de segurança pública. Ponto. Agora, se você for lá na lei, né, que vem falando, vem bem assim: os agentes de segurança pública que podem portar algema e utilizar são agentes de polícia penal, na época estava agente de polícia penal, hoje é polícia penal, né, PP, polícia civil. Polícia militar vai poder utilizar, utilizando lá como é que é o termo agora? Espera que eu vou me lembrar. Tem um termo que ele coloca, tá, informando que o indivíduo utilizou, que a gente chama de PRF. O que é? Perigo, resistência ou fuga. Súmula 11 do STF. Lá vem falando que eu posso utilizar ou não a algema. Se me ofereceu esses três: perigo, resistência ou fuga. Yuri, eu posso utilizar o lacre? Pode, cara. Pode utilizar o lacre. Porém, eu tenho um problema muito grande. Se deixar uma lesão, eu vou responder juridicamente. Ponto. Eu, morando na minha casa, o indivíduo invade agora, tenho minha arma de fogo, neutralizei essa ameaça temporariamente, mas como ele me ofereceu perigo, resistência ou fuga, eu vou utilizar uma algema nele. Melhor o lacre. Tá? Então, pode ser lá vários outros BO que a gente pode responder. Eu sempre falo assim, se tiver que responder um BO, tem que ficar atento aí. Beleza? Fala, Tiagão. Tamo junto, irmão. Posturas defensivas e vantagens do ambiente urbano e portabilidade. Isso aqui eu vou falar agora. Intimidação e visual. Legal, tem bastante coisa. Então, deixa eu ver como é que eu vou começar a falar aqui sobre vantagens do ambiente urbano. Eu dou aula de Krav Maga, né, hoje, aqui em Barra, e de vez em quando eu puxo o treino dentro do banheiro. Por que isso? Imagina você estando num show, o indivíduo está lá no QTO e de repente começa a pancadaria dentro do banheiro, um ambiente confinado. Inclusive, um exame meu de faixa azul foi feito dentro do banheiro, onde ocorreu pancadaria, para a gente começar a entender. É um ambiente fechado, é um ambiente mais perigoso para um homem, porque ele está vulnerável no momento que ele está fazendo o seu QTO. E você, vigilante, que está ali também fazendo o QTO, tem que fazer com dupla. Um está lá dentro fazendo o QTO e outro fazendo a segurança na porta. Vigilante nunca anda sozinho. Beleza? Sempre em dupla. Tá? Vantagem no ambiente urbano. Isso aqui vai ficar mais para o final, quando eu falo sobre armas improvisadas. É o finalzinho que eu vou falar. Tá? Intimidação visual. Então, a minha postura no meu posto de serviço com a PR-24 na mão, já falei em sala de aula. É uma ferramenta excepcional para a gente que trabalha no evento utilizar essa ferramenta com a postura mais agressiva visualmente, para que o indivíduo entenda que eu sou sim um operador de segurança, eu sei operar aquele material. Agora eu tenho que ser técnico. Tá? Agora eu tenho que ser técnico. Beleza? Aplicabilidade na prática urbana. Então, defesa pessoal começa aqui com antecipação e preparação. São as duas coisas que eu sempre falo. Antecipação e preparação. Antecipação, quando eu estou saindo, qual que é para onde que eu estou indo? Os homens têm mais esse planejamento, as mulheres não, elas são, deixa a vida me levar, né? Os homens têm mais essa, pô, tô saindo daqui, tô indo pro mercado ou pra rua tal, vou fazer isso, ponto. Mas eu sempre falo isso nos meus treinamentos, mas e se? E se acontecer da sua arma falhar? Para quem tem porte, quem tem arma de fogo. E se ela falhar? Cadê a sua lama? Cadê o seu backup? Eu posso utilizar minha lanterna. Então, quando eu sempre saio com uma ou com duas lâminas. No meu bornal sempre tem uma lanterna, sempre tem um torniquete, um par de luva, primeiros socorros, tem uma pederneira, um isqueiro, né? Caso eu precise fazer uma situação que eu precisa que uma atenção seja chamada para um canto para eu ter que sair e etc.
Então, se eu vou assistir um filme aqui no cinema, aqui em Barra, e aí, acabar a luz no meio da sessão, cadê a lanterna? Como é que você vai sair dessa área? Qual que é a rota de fuga? Como que tá os extintores? Aonde que tá os extintores? Quais são as classes desses extintores? Olha como começa, né? Já vira já outra live aí, tema de outra live, tá? Então aqui já começa com a preparação. Então quando a gente fala sobre o uso do Iauara, que é o mini bastão, deixa eu achar esse camaradinho aqui. Esse camarada eu conheci em 2012, se eu não me engano, e acabei me tornando monitor, quase instrutor. Então, para que serve esse camarada? Ele vai ser para golpes curtos, tá? Imobilização e condução, aonde eu vou utilizar pontos de pressão, né? O nome dele já fala, tá? É o Kubotan, foi criado por um japonês também, só para vocês verem como é interessante. E também é especialista em Goshindo. Existe a arte marcial Iawara, não me lembro agora no Brasil se tem, mas no Japão eu sei que tem. São os caras que são graduados em Iawara. A especialidade dele é o karatê e pontos de pressão. Então eu ministro esse treinamento também, tá? São mini bastões que você utiliza para imobilização e condução. A vantagem é raro você deixar alguém lesionado temporariamente, não. Mas por um longo prazo, né? Já uma PR-24, sim. Aí já tem um risco de eu deixar o cara lesionado. Tá? Ambientes, ó, situação de defesa pessoal em ambientes fechados e transporte público. Olha que interessante isso aqui. Aí, isso aqui aconteceu uma situação comigo bem legal lá no estado de São Paulo, quase que eu morri. Olha só. Quando eu entro no carro, tá, eu tô com os meus bastões de Cali, tá? Sou graduado em arte filipina também, tá? Tô fazendo uma segunda graduação para outro sistema, vou começar do zero de novo. E aí, fala Rodrigão, tamo junto, irmão. Pô, cara, que honra, cara, tamo junto aí, forte abraço. E aí, eu entro com os meus bastões dentro do Uber, o Uber fala assim para mim, irmão, você tá vindo de onde? Cara, toca aí o trânsito aí, irmão. Precisa saber de onde é que eu tô, para onde eu vou e quem eu sou. Tô a fim de conversar, quero só pegar meu Uber, ponto A, ponto B, desconectar, paguei, PTT saudações. E aí ele verifica que eu sou de fora pelo número 62, ele fala, cara, você é de Goiânia? Eu tava mexendo no celular, falando com a minha esposa, tô dentro do Uber, falei, tô, dei uma relaxada na guarda, né, um ambiente fechado, que eu acho que tá ali tranquilo, e o cara do Uber olha pro número, olha para mim e fala, cara, você é polícia, né, doido? Não, irmão, não sou polícia, não. Cara, você é polícia, velho. E aí? Ambiente fechado, caixinha, né? Aí eu falei, porra, e agora? Né? Não entendi. Pelo que falou sobre o uso da tonfa, faca, nem pensar. Eu vou falar agorinha. Vou falar um pouquinho sobre a faca, mais pro finalzinho da live. Deixa eu ver onde é que tá a minha lâmina. Tá ali, mas eu peço para minha esposa trazer. E aí eu desconectei do carro e fugi do Uber, porque eu sabia que ele era sintonia. O que é sintonia? Em São Paulo eles querem informar aos comandos que tem polícia na área. E vendo um cara do 62, ele não sabe se o cara é Rotan, o que é e etc. E os caras de São Paulo, a pegada é outra. Tá? Outra situação que aconteceu comigo também no estado de São Paulo, terminando esse meu curso de facas internacionais que eu fiz com o Grão Turrão Gerald, mas um colega meu falou assim, Yuri, vamos de metrô, mano, porque de Uber tá dando R$18, de metrô vai dar 4, nós já popa um pouquinho, chega lá na rodoviária, a gente já pega os ônibus e cada um vai para o seu estado. Ele foi para São Paulo interior e eu vim para Goiânia. E aí, quando eu entro no trem, cara, cena de filme do Coringa. Tranquei o negócio. Falei, caralho, velho. Abriu a porta, torcida organizada do time de futebol X. Entrou lá dentro, os caras tudo negão, já começou a olhar para mim branquelão, para ele também branquelão. E aí? E a contra-inteligência? E aí? Na mão, meu irmão, só tinha uma faca. Eu falei para ele, e agora, cara? Eu falei, irmão, pega a bolsa, põe na frente, tá? Põe na frente do corpo e fica pronto para se proteger. Então, uma dica que eu aprendi num curso meu é essa daqui, ó. São 3 apostilas, tá?
3 livros, apostilas que eu não esteja utilizando. Deixa eu ver se é até um livro que eu já li aqui. Não, mas é um livro bom aqui. E aí eu pego isso aqui, passo a fita para fita à vontade, faz ele um pouquinho maior, coloco na minha bolsa, deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera, coloco na minha bolsa, tá? Eu tenho uma proteção balística e uma proteção contra lâminas. Então, eu teria que fazer uma chapa muito maior, sim, mas pelo menos quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então, um bizu forte, né? Então, se tiver uma mochila boa, você coloca esse material para proteger o seu corpo, a sua caixa, né? O maior número de volume de roupa que você tiver, vai dando aquela enrolada e não fazer dobradinha. Você coloca um pouco dobrado e um pouco enrolado, cria uma massa grande. Se caso vir com a lâmina, você vai utilizar a mochila como bloqueio, né? Isso já a gente aprendeu muito no Krav Maga. E isso aqui também pode ser utilizado como estocagem. Então, você bater isso aqui na cara do cara, é legal. Você pode colocar na bolsa e está pronto. Uma situação de emergência, você vai bater na cara do cara para poder se sobressair ali, beleza? É uma ferramenta forte. Eu já fiz já em Goiânia alguns testes, tá? Você atira até alguns calibres aqui, tem uma proteçãozinha ali legal, interessante ali. Tá? Mas é mais uma arma ali de improviso. Tá? Então eu tive essas duas situações. Dentro de Uber, evitar ficar com o cinto. Se puder deixar o cinto solto, você precisa abrir a porta de uma vez, igual aconteceu comigo, você abre a porta e vai embora. Beleza? Tem mais coisa para mim falar, só que essa live fica grande. Comparativo de estratégia de uso quando pagar bastão, situação. Tonfa, ela é ideal para patrulhamento, situação de segurança. O bastão retrátil é mais para autodefesa, né? E guarda pessoal, tá? O Iawara eu posso utilizar no dia a dia, pelo fato dele ser bem fácil de ser escondido, né? Tem ali um porte dele bem velado. Mas no meu curso, no meu exame de faixa preta, onde eu peguei minha faixa preta de Krav Maga por um rabino, foi lá em São Paulo, ele usa esse mesmo bastão retrátil aqui, ele usa no bolso de trás. Bolso de trás, ele coloca lá. Coloca uma camisa preta bem larga e aquele jeitinho dele, quipazinho na cabeça, e anda na rua e dá nada. Tá? O Iawara, ele é mais fácil de você guardar. E ele também pode ser utilizado como estocadas. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a importância do treinamento constante. Então, o que eu sempre faço assim, uma crítica construtiva, né? Eu treino Muay Thai 10 anos, 15 anos, ou kickbox 20 anos, 30 anos, legal, cara. Mas é importante essa mesclagem de artes marciais. Igual eu me especializei no grappling, gosto. Sou graduado também no Sambo, né? Que é o judô russo. Jiu-jitsu. Vou fazer uma outra graduação mais para frente. E eu acho que o importante é isso, você sempre está buscando. Então, defesa pessoal são desde 2007, meu irmão, que eu venho estudando. Então, daqui 2 anos vai dar 20 anos de estudo, tá? Estou totalizando 18 anos de estudo. Tenho mais de 400 cursos na área, cara. Beirão dos 500, acho eu. Então, eu vivo isso, eu respiro isso, me alimento disso. Né? Defesa pessoal tal, só que eu não gosto de ficar falando. Aí você vai dar uma aula hoje com a faixa preta, o cara já fica torcendo o nariz, porque não é a faixa da graduação dele. Cara, tem muitas outras graduações. Então você vê o cara, por exemplo, eu sou graduado no Goshinjutsu, sou graduado no Krav Maga, sou graduado no Gil, sou graduado no Sambo, né? Sou graduado no Jujutsu, sou graduado no Jiu-Jitsu, tá? No Kickbox. E o que é bom disso? Cara, você cria um triângulo, cria-se um sistema onde você usa o que você quiser, que você se aprimora. Em chão, pô, me dou bem, legal. Não tem segredo, cara, não tem segredo. Jiu-jitsu é o quê? Saiu da guarda, passou, montou armlock, triângulo e etc, irmão. Consegui segurar ali a parte ali das porradas que o cara vai descer em cima de você, sem nomezinho de inglês para ficar bonitinho.
Grande parte. Não, cara, é porrada mesmo. O cara na rua ele vai te dar porrada. Então, na rua é no rules, não regras, não há regras, tá? É pancadaria, meu brother. É o que você tem. O que pode ser? Pô, tô com essa camarada aqui na mão. Cara, isso aqui é uma arma agora, já vai no rosto dele. A garrafa d'água. Uma garrafa d'água na mão. Meu irmão, uma baita de uma ferramenta que você vai escalonizar contra aquela pessoa. Vai utilizar como um escalão de força. Beleza? Então, essa porrada de graduação é legal. Você cria o seu próprio sistema. Então, eu decido criar o meu sistema, tá? Que tá há muito tempo estudando. Eu sigo alguns mentores meus, alguns mestres, e sempre peço opinião a eles. Eu acho que o legal é isso. Isso é estudar. Isso é evoluir. Então, quando a gente começa esse aglomerado de cursos, de ferramentas, você começa a entender sobre defesa pessoal. Leitura, antecipação, prevenção, equalizar a força. E o que eu tô carregando agora? Não adianta eu ser o faixa preta, Brasília em Jiu-Jitsu, BJJ, fera, brabo, mal, e o cara veio com a faca. E aí? E aí, Yuri? Corre. Tá? O mendigo com a faca, ele vai utilizar contra você. Já aconteceu comigo, já briguei em situações, e o camarada pegou uma pedra e bateu na minha cabeça. Eu derrubei 3 na porrada. Legal, lindo, sexo. Quem que levou a pedrada? Porra. Então é isso aí, cara. É improviso, entendeu? Não adianta ser um faixa preta em Krav Maga e o cara veio com a faca, eu vou tentar tirar, pum, levei uma facada, morri. Game over, já era. Não, essa não é a ideia e esse não é o objetivo. Isso não é defesa pessoal. Defesa pessoal é antecipação, prevenção e inteligência. Eu não tenho nada que vou conseguir equiparar com esse cara. O cara veio com uma faca para mim, tem um espadidor de gengibre? Ótimo. Pronto, neutralizei ele, tirei o olho dele. Vou tentar tirar a faca, imobilizar. Né? Isso aí é coisa de cinema, beleza? A parte de integração entre jiu-jitsu, Krav Maga, dentre outras, cara, isso é muito importante, cara. Tá? Treine tudo, treine tudo. Eu cheguei à época que eu fazia tudo, fazia jiu-jitsu, karatê, e depois eu estava beirando para fazer um jiu-jitsu, karatê e Krav Maga, fazia os 3. Aí quando chegou lá na frente, o karatê me atrapalhou um pouquinho. São bases diferentes. Tá? 2022 eu conheço, 2021 acho que eu conheço o boxe filipino, que aí você começa a juntar tudo e começa a utilizar com armas, lâminas e etc. Tá? Então olha como já começa a ficar interessante. Então, a gente nunca sabe nada, né, meu irmão? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, desses bastões, quais eu posso adquirir? Todos eles. Qualquer desses bastões você pode adquirir. Eu posso utilizar um Iauara, eu posso utilizar um Atonfa, eu posso utilizar um bastão retrátil. Tá? Não tem nada que me proíba de comprar e adquirir, ter uma ferramenta dessa no meu veículo, ou dentro da minha, no baú da minha moto, ou etc. Agora eu tenho um problema grande. Soco em inglês. Não é autorizado. Tá? Tem uma lei, tem uma portaria, também alguns estados não autorizam. O uso de lâmina. O uso de lâmina é um assunto bem contextualizado, em que a gente começa a ficar um pouquinho mais preocupado. Só pegar o material aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, olha só. Isso aqui é um bornal que eu ganhei de presente do Diego Mainardes. Inclusive, eu falo muito, né, da Mainardes. É um equipamento de sobrevivência urbana. Isso aqui hoje, se eu chegar aí hoje para qualquer hotel que eu for no Brasil, eu tenho que levar esse material comigo, senão nem vou. É o mínimo do mínimo para mim sobreviver. Um celularzinho, tá? Que também pode ser utilizado como ferramenta em situação de emergência.
Se aquela mulher do elevador tivesse utilizado o celular dela como ferramenta, tá? Como base de estocada no rosto daquele cara, ela não teria sido agredida tanto. Tá? Uma boa lanterna, que é o que eu estava querendo para mostrar para vocês. Então, lanterna, eu tenho diversos tamanhos, tá? Mas olha só como é importante. Vocês viram que ofuscou? Aí. Então, eu posso utilizar isso aqui como uma imobilização temporária, que eu ofusco o seu rosto, você vai automaticamente. Isso é biomecanicamente, você não vai aguentar olhar. E aí eu posso estocar, dar uma porrada, imobilizar ou sair fora, que é o que a gente recomenda. Tá? Então nós temos aqui também uma lanterninha, uma situação de emergência. E tem aqui também uma pederneira, mas isso aqui é para outro contexto. Isso aqui é para armas improvisadas que eu vou falar agora. Ó, isso aqui é uma lâmina improvisada, tá? De um curso que eu fiz no DF. E essa lâmina é uma mini lâmina. E eu vou te falar, eu passei em quase todos os aeroportos com ela. E aí, nível de segurança dos nossos aeroportos no Brasil. Então você já começa a pensar nisso. Tá? Então a gente entra aqui mais no kit rapidamente, pensando em defesa pessoal. Eu tenho um kitzinho voltado para outra finalidade, que não é a nossa. Um alicate multitool, tá? Que vai para dentro do meu kit. Oh! Também pode ser utilizado, tá? Com uma ferramenta de estocagem, também vai para o meu equipamento. Isso aqui eu recomendo muito vigilante ter no cinto, tá? Um alicate multitool. Esse camarada aqui serve como um Yawara, tá? É uma caneta. Tem uma marca aí que é da Invictus, e essa aqui é um Xing Ling, mas serve como mesma finalidade. Tá? Inclusive tem um quebra-vida aqui, uma pontinha. Como eu havia falado para vocês, um isqueiro sempre está no meu kit. Posso precisar acender uma vela numa falta de energia, posso ter um uso de um bastão e etc. Uma boa corda, se eu precisar fazer uma algema improvisada. Sempre tem uma lâmina no meu kit. Essa aqui é uma Morak Nif, uma lâmina sueca. Vou falar um pouquinho sobre as lâminas agora. Rapidamente, que a live já está estourando o tempo. Tá? Antes da gente ir para armas improvisadas, bem no finalzinho. Vou deixar aqui meu bastão de cara. Então, um kitzinho desse aqui para mim para São Paulo hoje tem que ter. Tá? Isso é lógico que eu despacho. Ela junto com a minha mochila, vai para lá. Quando eu chego em São Paulo, pego a minha mala, a primeira coisa que eu já pego é ele, já espalho no meu corpo. Protetor bucal, hoje eu coloco um protetor bucal, tá? Eu tenho um manual dos CIOs que eu utilizo, foi um livro que eu comprei. E esse material dos CIOs eu estudei muito. Boa parte desse material que está aqui hoje foi desse manual que eu tirei. Tá? Ah, Yuri, eu quero esse manual. Tenho esse manual, depois eu apresento para vocês em fotos. No final da live eu vou deixar um link aí da confraria, tá? E lá você tem acesso a esse material, beleza? Então, quando a gente fala sobre lâmina, uso de lâminas, isso aqui é uma das minhas xodós. Isso aqui é uma lâmina que parece um carambite, tá? É uma lâmina da Invictus, tá? Uma lâmina muito boa. Desvantagem dela é que a bainha dela não é de polímero, então é uma bainha ruinzinha. Tá? Mas depois você pode comprar. Tem uma galera que comprou a bainha de polímero, mandou fazer, ficou 300 e pouco. A lâmina ficou excepcional. Eu posso utilizar uma lâmina desse tamanho? Não posso. Tá? É proibido, é porte de arma branca. Tá? É crime, contravenção penal. Então, não posso utilizar uma lâmina dessa. Yuri, mas não chega a dar 10 centímetros. Sim, o correto é que ele seja menos de 10 centímetros. Tá? E aí vai depender do policial que vai estar na ocorrência, se ele vai caracterizar ou não. Mas aí vai ter o curso que a gente vai lançar agora no final da live.
de combate com faca vai ser aqui em Barra, aí a gente vai apresentar um pouco mais de conhecimento neste curso. Uma lâmina dessa aqui, ó, improvisada, tá? É utilizado em áreas específicas, onde eu passo por uma revista e estou protegido. Então, não posso falar detalhes, mas pode ser utilizado. Tá? Lâminas, que são os blade olids, né? São lâminas que é mais para combate, para quem tem um conhecimento um pouquinho mais avançado. E são ferramentas que eu posso utilizar ali. Vantagem, menos de 10 centímetros. Tá? Só que eles podem considerar como punhal. Mas aí, é que eu falo, no curso a gente vai aprender o que pode e o que não pode. Então, esse kitzinho aqui hoje me acompanha em todos os aeroportos, todas as viagens que eu vou, eu levo esse kit, adicionado de um kit de sobrevivência avançado. Algo que é importante, tá, para uma parte de defesa pessoal e segurança é um bloqueador de porta. Ele tem um nome específico, agora eu não lembro, depois eu vou lembrar, vou falar aí para a galera. Eu comprei esse kitzinho aqui, é bem legal, você coloca na porta. Tá? Então, se alguém tentar abrir a porta do hotel, não consegue. Eu normalmente coloco essas duas. E tem outras coisas que eu faço, né, nesses treinamentos meus que a gente passa para a galera. No curso de sobrevivência urbana, que eu devo lançar em dezembro, onde a gente passa alguns conhecimentos aí para o pessoal. Tá? Bom, vamos falar rapidamente sobre lâminas e agora eu acho que é a cereja do bolo para a gente encerrar a nossa live. Tá estourando aí, deu 1 hora certinho, vou pôr 1 hora e 10, tá? E armas improvisadas. O que aconteceu, Yuri, com aquela menina que brigou com a colega dentro da escola, de repente começou com os grandes paus, né? Os grandes paus ali, começou as porradas. Enquanto ela estava batendo na outra, estava ok, só que de repente ela coloca a mão, ela saca o quê? Uma tesoura. Então, cara, aqui começa o jogo. Tá? Essa caixa aqui tá todo o meu curso de armas improvisadas. Foi um dos últimos cursos que eu fiz e recebi minha certificação como instrutor. E esse curso é dividido nos seguintes módulos. Achei aqui minha tesoura. Ele começa com o módulo básico, onde você começa a utilizar lâminas. Módulos intermediários, quando você começa a criar suas lâminas. E o terceiro, que é o avançado, onde você tem que apresentar armas com o que você encontra na rua. Então, um spray, né, desodorante, aquele negócio de alumínio, aquilo é muito forte. É uma ferramenta muito boa que pode ser utilizada como defesa, como estocada na região do rosto. Tá? Então, quando a gente fala sobre armas improvisadas, é algo que eu pego aqui agora no contexto, em cima de uma mesa. Tá? Tô comendo aqui, e os meus eu acabei que eu perdi, tá? Mas eu tinha aqui. Os meus espetinhos, tô comendo espetinho, já não tô desarmado, tô armado. Então, existe um conceito sobre aquilo ali. Tá? Ó, isso aqui é arma improvisada. Um lapisinho de pintura, porém, foi improvisada. Né? A arma que foi utilizada para derrubar as torres gêmeas. Na minha opinião, tem que ser proibido dentro de escola. Minha opinião, como especialista em defesa pessoal. Tem que ser proibida dentro de escola. Tá? Yuri, nem na secretaria, cara. Na secretaria tem que ser colocado cadeado e etc. Essa arma aqui é uma arma muito perigosa, de acesso. Qualquer 1,99 tem, você vai pagar ali R$8. E é uma arma de destruição em massa. Tá? Você consegue fazer bagunça com isso aqui. Então, a gente pega outros. Olha só esse aqui. Esse aqui eu comprei em Goiânia. Bem legal. Achei para vender aqui também na barra aí. A finalidade. Tá? Então, se o policial me pegar no meu bolso, o que você está fazendo isso aqui? Cara, é afiar um lápis, né? Então, é complicado. Tá? O uso de lâmina hoje em dia é bem complicado. Tá? Isso aqui é bem tático. Tá? Beleza? Então não tem como você pegar uma lâmina disso aqui no bolso do camarada, ele, porra, esqueci, tô entrando dentro do evento, de um show aí, Henrique Juliano da vida. Como é que você acha isso aqui no bolso do cara? Então, quando você começa a trabalhar com a contra-inteligência,
é importante que você estude a inteligência. E o que que é inteligência? São pontos sensíveis aonde eu estudo, eu começo a descobrir como que eu posso ser atacado e aonde eu estou vulnerável, eu vou melhorar isso. Então, com o meu conhecimento, com a minha experiência, eu sei o que eu posso melhorar. Isso é importante. Então, quando eu fiz o curso de armas improvisadas, eu fui entender o que que a galera usa, né, numa situação, para mim, quando tiver como agente de segurança, impedir que alguém entre com esse material. Tá? Então, isso que é importante. Arma improvisada. Tá? Então, tá aí. Beleza? Olha aqui uma tesoura. Arma improvisada. E aí? Então, a pergunta é, como é que eu pego uma menina daquela, agride a colega, ela pega uma tesoura e desfere, acho, acredito eu, mais de 10, 12 golpes de faca na região do rosto, pegou no braço, aquela menina tá assim com hemorragia. Cadê o kit primeiros socorros? Cadê o torniquete? Cadê o agente de segurança ali? Cadê o vigilante? Cadê o vigia? Será que ele tem o kit primeiros socorros? Então, aqui já começa o problema, né? Então é isso que eu queria falar para vocês dessa importância da defesa pessoal, tá treinando, tá se especializando, nós temos as melhores academias aqui em Barra do Garça, tá? Indico muito as aulas de jiu-jitsu, tá? São os 3 professores que eu conheço, 2, 3, 4, 4 professores que eu conheço, que eu indico para vocês treinarem, tá? Aqui em Barra do Garça. Temos ali o mestre Adilson, que é o nosso mentor, é o mais graduado no Mato Grosso, não, no Mato Grosso não, em Barra do Garça, mais graduado em Barra do Garça, no Mato Grosso, tem um mestre lá de Cuiabá. Então é o mais graduado em Barra do Garça, tá? Temos o sensei Ronan, temos o sensei Carlos David, temos o sensei Nelson, tá? Então as academias que eu indico, Coliseu, a Budokan, que é do sensei Ronan, o FMT, essas 3, tá? Então indico aí para vocês. No Coliseu tem o Muay Thai, tem o MMA e tem várias outras modalidades. Também tem o Krav Maga, que é onde a matéria que eu ministro. Tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Essa importância da defesa pessoal contextualizada, o uso de ferramentas, uso de bastões, uso de equipamentos numa situação de sobrevivência. Beleza? Agradeço a todos que tiveram presente, ao Fábio, ao mestre Nilson, ao Sandro, ao Gabriel, Thiago Borges, Rodrigo Matos, estamos juntos, Matos, eu preciso falar contigo, cara. Me chama no WhatsApp depois, tá? Até que eu ver se eu consigo falar com você aqui depois, beleza? Preciso trocar ideia com você com a parada aí que a gente estou querendo montar aí um projeto. Carlos, valeu, irmão, obrigado aí pela presença. Uso de lâmina é bem complicado, tá? Nós temos uma situação o que acontece? A gente pode responder por contravenção penal, se for pego com lâmina, mas aonde que você está indo? Então, por exemplo, eu sempre uso lâmina, desde criança, lá na Blue Fit, em Goiânia, uma mulher viu eu com a lâmina dentro da academia, moscado, esqueci e tal, sempre uso na região da cintura, uma ou 2 lâminas, e ela foi e chamou uma das administrativas, e a mulher falou assim para mim, moço, você tá com uma faca aí e tal, não sei o que, blá blá blá. Falei, moça, desculpa, sou instrutor de defesa pessoal, eu sempre uso lâmina e é vício, não foi por querer não. Tive que tirar, guardar no armário e concordo, não é um ambiente que tem que estar utilizando lâmina. Às vezes ocorre a gente estar utilizando, beleza? Então, olha onde que você está indo, né? Você está indo para um show? Não pode. Está indo para o banco? Não pode. Está indo para uma academia? Também não pode. Então, porrada de situação aí, beleza? Então, defesa pessoal para todos, já indiquei quem são os caras que você deve procurar para treinar aqui em Barra, e só agradecer essa presença de vocês, tá? A live vai ficar gravada, quem não assistiu me chama depois que eu mando o link, beleza? Então, um forte abraço, tá? Força e honra. Tamo junto.